Olha, comandante, eu vejo que os Estados Unidos, como já até foi antecipado aqui, sempre atuou com uma força de desestabilização local, né? Muitas vezes com interesses próprios, outras vezes em defesa dos seus aliados dentro do seu território. Acho que a situação mais controversa, mas a gente teria que entrar em outras 4 lives para falar disso, foi a situação do próprio Iraque. E é curioso falar sobre isso, que a preparação para a retomada de Mossul, ela contou com nada mais, nada menos do que preparação de tropas iraquianas, desculpe, estou um pouco muito da garganta aqui, preparação das tropas iraquianas feitas por operacionais americanos e iranianos ao mesmo tempo. Olha como essa confusão é grande para quem pensa que o joguinho aqui do tabuleiro é o tabuleiro de damas. Temos uma pedra de uma cor e outra de outra. Dentro do Iraque, Irã e Estados Unidos colaboraram na formação de tropas iraquianas que combateram em Mossul para a retomada do território do Estado Islâmico. Então, as coisas elas são bem controversas. Houve e há ainda um envolvimento muito grande de operacionais de empresas privadas americanas, as PMCs, dentro da Síria. Eles estão muito envolvidos nessa questão do transporte e segurança de combustíveis. Alguém aqui já perguntou, agora há pouco, os Estados Unidos ainda continua lá, por que a Síria não consegue tirá-los de lá? Você precisaria de um envolvimento muito grande de tropas, numa guerra declarada contra os Estados Unidos. É algo bastante perigoso para a Síria, e infelizmente é o poder do mais forte sobre o mais fraco. Os Estados Unidos ainda continua no leste da Síria, em algumas regiões, continua ainda a haver o transporte dos combustíveis, alguns declarando como sendo um furto, né, um roubo de combustível, que ele de fato não é diferente disso, é um roubo de combustível da nação síria. E ele atuou aí, ambiguamente, preparando forças, e esse é um ponto que a gente chega no conflito, em que a ascensão do Estado Islâmico, tem declarações, não sou eu que estou falando, tem declarações de altos oficiais do Pentágono dizendo que eles colaboraram para a ascensão do Estado Islâmico. Tá? A formação do Estado Islâmico, muito controversa, surge ali no interior do Iraque, basicamente com líderes, quase todos que oriundos da prisão de Abu Ghraib, muitos deles militares muito eficientes do exército iraquiano, treinados e preparados da Guarda Revolucionária Iraquiana, tá? Gente de forças especiais do Iraque que ingressaram no famoso Estado Islâmico, eram tropas muito bem preparadas. O Estado Islâmico foi uma força muito eficiente. O Lineker tem de cabeça as nações onde o Estado Islâmico atua hoje. Daqui a pouco ele pode falar, vou pedir para ele repetir, porque eu não lembro. Tá? O Estado Islâmico ele cresceu ali dentro sob apoio americano. A gente não pode afirmar declaradamente que tratou-se de um apoio dos militares americanos, né? Você tem num conflito como esse a interferência de muitos poderes que não são apenas os do Estado Central de uma nação. Como considera o Estado Central? A Marinha dos Estados Unidos, o Exército americano, os fuzileiros americanos, não foram eles que deram apoio direto ao Estado Islâmico. Mas houve muito interesse de companhias privadas, justamente pela questão energética, que muitas vezes colaboraram cedendo armas e facilitando a chegada de armas para forças como acabou sendo o Estado Islâmico. Ao permitir isso e a entrega de armas para os rebeldes sírios, os ditos rebeldes, né, ou revolucionários, como queiram, eu não gosto de nenhum termo, nenhum outro, tá? Mas é como se usa. Ao facilitar a chegada dessas armas, elas, na verdade, acabavam caindo na mão do Estado Islâmico. Por vezes, os ataques americanos, os ataques ocidentais, eu devo falar da França também, do Reino Unido, eles impediram o avanço do exército sírio, e uma vez que esses ataques ocorriam em regiões muito bem planejadas, elas abriam espaço para o avanço do Estado Islâmico. Foi nesse momento que o Estado Islâmico se expandiu, sob o apoio das forças americanas, forças ocidentais, vamos dizer assim, tá? Especialmente, a Jordânia entra no conflito declaradamente, atacando forças pró-Assad, em algumas situações, e a gente vê um crescimento muito grande do Estado Islâmico.
E o Estado Islâmico, ele é um bebê de rosemary, que eu costumo falar isso, que chegou ali e passou a engolir tudo que tinha, inclusive os pequenos grupos rebeldes sírios, mais moderados, como eram chamados, né? Eu não sei se o termo moderado também se adequa. Eu não acho moderado alguém que corta a cabeça de criança em praça pública, que queima igrejas com pessoas dentro, enterra pessoas vivas, e é um show de horrores total, né? Mata crianças amarretada. Esses eram os rebeldes moderados que foram considerados aí. E chegou o Estado Islâmico, que era um bicho pior ainda, para todo mundo, né? E ao crescer nessa fase do conflito, o Estado Islâmico ameaçou realmente o regime de Assad. Acho que a maior ameaça no conflito da Síria chegou a ser o Estado Islâmico. Nesse momento, a Rússia ela entra no conflito de forma muito mais contundente, né? E ela já se antecipa declarando o Estado Islâmico um Estado banido do Estado russo, uma organização banida do Estado russo e um Estado terrorista. Eu faço aqui um ponto, e eu acho que isso é muito importante falar, eu não estou fazendo campanha anti-Estados Unidos, anti-Ocidente, pró-ninguém. Mas é muito curioso que todas as organizações internacionais de direitos humanos nunca contestaram as atrocidades feitas por esses grupos na Síria. Houve atrocidades feitas pelo exército sírio? Sim, todas condenadas. Mas nunca se manifestaram contra, e ainda continua. Nós temos aqui, eu sigo aqui a lista de pessoas que está falando aqui, tem muitos acadêmicos de todas as áreas aqui, muitas pessoas aqui têm um conhecimento de direito, e a gente vê e podem contestar isso, e podem até me xingar se quiserem falar aqui. Nem sequer no Brasil houve manifestação contra essas atrocidades, contra minorias, que é um tema muito sensível hoje no Brasil, contra populações pequenas que simplesmente desapareceram da Síria, vítimas de um genocídio total. E o Estado Islâmico, ele, de certa forma, foi favorecido pelas nações ocidentais ao receber, perdão, aqui caiu minha luz aqui, sem querer bater aqui, acabei derrubando, ao receber equipamento, treinamento e facilidade de recrutamento de jovens oriundos da Europa para ingressarem às fileiras. Muita gente atravessou a Europa de ônibus até a Turquia, e da Turquia ingressou na Síria para combater o exército sírio em nome da liberdade. Tá? Eu não estou fazendo uma denúncia, não, estou fazendo constatação. Isso está escrito nos autos aí de todas as redes que cobriram o conflito chegaram a falar isso. Armas apreendidas do exército sírio caíram misteriosamente nas mãos do Estado Islâmico na sequência. Então, houve um favorecimento dado pelas nações que apoiaram a queda do regime de Assad. Tá? Então, o Estado Islâmico ele é uma força que cresceu. Há uma pergunta aqui sobre por que o Estado Islâmico não ataca Israel, né? Certa parte, já foi até dito isso, houve sim financiamento por parte de setores de Israel ao Estado Islâmico da mesma forma que os Estados Unidos. Agora, a gente precisa separar a questão, isso não quer dizer que o Estado de Israel deu dinheiro para o Estado Islâmico, mas há interesses dentro de Israel que apoiaram a ascensão do Estado Islâmico. Isso é diferente. Há interesses da França que apoiaram diretamente, há interesses turcos, tá? E muitas vezes a própria Turquia financiou grupos para combater o Estado Islâmico. Então, gente, eu lembrei o termo que eu queria falar ainda agora, comandante, não acreditem muito no discurso dos influencers de defesa. A gente chama de influencers de defesa, porque o pessoal utiliza a mesma técnica do influencer, tá? Ao colocar ponto A e ponto B numa questão, ela nem sempre é assim. Você tem que analisar as minúcias da coisa. E você tem que analisar os fatos. Não é porque eu gosto de Israel que eu vou dizer que Israel é santo aqui, né? O cara especialista no Irã aqui, defensor do Irã, é o Lineker. Eu estou falando mais do Irã, melhor do Irã hoje aqui do que ele, porque eu estou colocando aqui os fatos. Tá? Aliás, a ideia da live foi uma questão que a gente colocou sobre o Irã. Eu quis falar sobre esse conflito, porque mas está maravilhoso. A gente precisa ressaltar aquilo que é a verdade dos fatos. Tá? É óbvio que nós não somos detentores da verdade, não estou aqui me colocando como o cara que sabe tudo o que está acontecendo. Mas os eventos, eles demonstram exatamente isso. Vocês podem checar essas informações aí na internet. Tá? O fato é que o Estado Islâmico cresce sob um apoio pesado no momento que
que os ocidentais, eu chamo os ocidentais, não foram somente isso, a Arábia Saudita também estava lá, o Bahrein estava lá, o Catar estava lá, a Jordânia estava lá, e nesse momento favoreceram o crescimento de um monstro, um tumor, tá? Que foi o Estado Islâmico. Tá? O papel do Irã, quero ressaltar, ele entra aqui em 2013, um pouco antes desses eventos, quando o Irã declara o envio de 4.000 soldados para o território. Essa declaração começa a ser oficial, a presença iraniana em solo, ela é oficial agora. Alguém perguntou aqui sobre Qasem Soleimani, ele foi o garantidor da vitória síria. Tá? Soleimani era um dos maiores estrategistas militares do mundo, eu não tenho nenhum pudor de falar isso. Ele que é testemunha que não sou defensor da política iraniana, não sou, e declaro isso para todo mundo. Mas Soleimani, ele foi o cara que garantiu a segurança do Oriente Médio, ele seria jogado num caldeirão de fogo, poderia se propagar para todo mundo. E esse papel o Irã desempenhou nessa guerra, ao conter o avanço das guerrilhas e especialmente do Estado Islâmico, que foi a maior ameaça ao Estado sírio. Tá? Soleimani, no comando, ele preparou o exército sírio para uma nova guerra. Qual era essa guerra? O exército sírio não estava preparado para o conflito assimétrico. O Irã é especialista em guerra assimétrica. Veja o que o Irã fez contra a força iraquiana quando invadiu o Iraque, quando o Iraque invadiu o Irã, perdão. Eles se prepararam para uma defesa muito eficiente. O Iraque não avançou mais do que 20 quilômetros dentro da fronteira do Irã e retornou de lá com todo o apoio ao aparato militar e forças que ele tinha. O Irã se preparou para isso durante décadas e foi esse conhecimento que eles levaram para a Síria. Ao preparar a Síria para isso, o exército sírio começou a se levantar. O Irã reestruturou as forças sírias. Ele criou novas unidades especiais de combate com poder de fogo concentrado, veículos leves, blindados leves, capacidade de mobilização rápida e resposta. Se nós pegarmos as forças Tigre, nós vamos falar, espero eu, mais para frente, ou isso pode ficar para um outro momento, ele criou unidades especiais de combate, específicas para regiões, levava em consideração a cultura local. Por quê? Por que isso? Ele precisava ter suporte das pessoas de determinadas regiões e precisava se entender a cultura daquelas pessoas. Ele não poderia levar um conhecimento que era aplicável na região de Damasco, com uma cultura local completamente diferente das regiões do leste. O Irã se preparou para isso e preparou esse exército para ir lá. Certo? O mentor de tudo isso foi Qasem Soleimani.